presidente Jair Bolsonaro aproveitou o discurso que fez durante a cerimônia de entrega de unidades habitacionais em Maceió nesta quinta-feira para mandar um recado ao senador Renan Calheiros, eleito por Alagoas e relator da CPI da Covid no Senado Federal. O presidente parafraseou o filho, senador Flávio Bolsonaro, que na quarta-feira, durante o depoimento do ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten, fez duras críticas ao trabalho que vem sendo feito por Renan. Bolsonaro fez questão de dizer que, independentemente de qualquer decisão do parlamento, apenas Deus tirará ele da cadeira de presidente da República. O recado que eu tenho para esse indivíduo, se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira. Na avaliação do presidente, Renan Calheiros não tem condições de ser o responsável por relatar a CPI. Para ele, o trabalho que vem sendo realizado na comissão é um crime. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. Mas o que interessa são as boas ações, as boas coisas. A grande maioria dos políticos brasileiros tem uma nova visão hoje em dia. O senador Renan Calheiros aproveitou a CPI da Covid para atacar Jair Bolsonaro. O comentário do parlamentar, em plena sessão, irritou os integrantes governistas presentes à comissão. Vejo na imprensa que o presidente da República embarcou em avião presidencial para Alagoas para inaugurar a obra já inaugurada. E para me atacar presidente, pessoal... qual é a pertinência desse tipo de comentário, presidente? Me perdoe. Qual a pertinência da comissão? Dando a informação. Com a pessoa aqui que estão com a presidente, pessoa depondo... eu estou dando a informação. Presidente, pelo amor de Deus. Repetindo. Presidente, eu quero dar uma informação à comissão. Por favor. Presidente, vejo na imprensa... relatoria, que é melhor. O que o presidente é a estratégia. Pelo amor de Deus. O presidente, vejo... Vá para o palanque. Vá para Alagoas. É a estratégia deles. O presidente disse hoje aí que é para tirar o relator. Presidente, eu vejo na imprensa... Essa é a estratégia da base do governo. Vejo na imprensa e queria trazer essa informação. Qual é a pertinência? Vejo na imprensa que o presidente da República embarcou para Alagoas no avião... Qual é a pertinência? Pertinência é a aglomeração. Como se assume a presidência? Presidente, eu estou... Presidente, para uma comunicação à comissão rapidamente. Essa sua comunicação não tem pertinência nenhuma. Senador Ciro, esse não é o Ciro que eu conheço. Isso comprova. Esse não é o Ciro que eu conheço e admiro. Presidente, isso comprova a natureza política dessa CPI, infelizmente. Vamos suspender durante 5 minutos, senador relator. Depois da confusão, a oitiva com o executivo da Pfizer foi suspensa por 5 minutos. E aí, Zé, o que achou das declarações do presidente Bolsonaro, também dessa reação do Renan Calheiros lá na CPI? Diga aí, Zé. Olha, Vitor, é uma reação natural diante do que está acontecendo no plenário da CPI da Covid. Ele está dominado por senadores que, politicamente, são adversários ferrenhos do presidente Jair Bolsonaro. Veja bem, houve um cochilo, e os governistas admitem isso, da articulação política do presidente Jair Bolsonaro na formação da CPI. Isso porque o presidente não acreditava que a CPI seria formada. E aí os articuladores ali do Palácio não indicaram representantes, porque os partidos que indicaram representantes estão também divididos. Existem governistas nesses partidos. Então poderia negociar a indicação de um se o partido indica 2, indica um governista e um de oposição. Então a CPI está dominada por oposição e usa o plenário contra o presidente. Daí essa irritação do presidente, do senador Flávio Bolsonaro e dos aliados, Veja bem, ontem o depoimento do Fábio Weingarten foi uma carnificina. Humilharam o rapaz, ameaçaram de prisão, não deixaram ele falar o que ele queria. Ele tinha que falar o que o Renan Calheiros queria e o que o Humberto Costa, que falou aí, que defendeu o Renan Calheiros, queria. Veja bem a linha de investigação agora. Sabe essa reunião para tentativa de compra de vacinas da Pfizer, isso lá no início, já colocaram o filho do presidente no processo. O
o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, que, segundo o diretor da Pfizer, teria participado desta reunião. O Carlos Bolsonaro vem aqui ao Palácio direto. O pai dele é presidente, ele é político, ele é um dos articuladores políticos do presidente. E aí querem colocar e investigar como se fosse uma tentativa de um ministério paralelo e de compra ilegal de vacinas. E veja bem, o governo agora está centrado, e você já deu essa informação aqui, no depoimento de Eduardo Pazuello. O general está certo de que estão armando contra ele na CPI. Por isso, ele foi agora, com o apoio da Advocacia Geral, ao Supremo garantir o direito de ficar em silêncio. Sabe por quê? Não tem o direito de ficar em silêncio quem presta um depoimento como testemunha. Mas todo mundo na CPI já sabe. Eles querem incriminar, ou seja, Pazuello é sim investigado e, como tal, ele não pode criar provas contra ele num terreno hostil, como é o terreno da CPI. É isso que faz o presidente Jair Bolsonaro fazer essas declarações, e foi até muito apoiado na terra do Renan Calheiros, lá em Alagoas. E por isso que o Renan está irritado. Augusto. Olha, quando houve a CPI dos Correios, né, que se transformou de fato na CPI do Mensalão, eu cansei de ver depoentes como Delúbio Soares, que chegavam ali e não falavam nada. Eles tinham habeas corpus aí, preventivo. Já chegavam aqui, não vou falar sobre isso, não sei. Tal. Eles deveriam usar isso, porque, repito, uma CPI que tem como relator o Renan Calheiros tem tanta credibilidade quanto um tribunal do júri que tivesse como promotor o Gedel Vieira Lima, esses ladrões aí do PT. Então não pode ser levado a sério. O Renan quer fazer um discurso agora que não tem nada a ver com o alvo da CPI, o objeto de investigação da CPI, pronto, aí calaram o Renan, é isso que tem que ser feito. Agora, os depoentes não falam nada, como eles fizeram na CPI do Mensalão. Ana. Olha, Vitor, essa irritação toda aí de Renan Calheiros, depois de um depoimento aí bastante rico em detalhes e que não colabora com o relatório praticamente pronto, né, do Renan Calheiros contra o governo federal, traz exatamente essa irritação. Só para o nosso ouvinte, espectador, resumir, né, o que aconteceu hoje, daí a irritação, né, provavelmente um dos campeões de inquéritos aí dentro do nosso Congresso, o diretor-geral da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, praticamente ele disse que a carta enviada em setembro não era considerada proposta, o que isso aí muitos empurram essa narrativa, que o contrato atual da Pfizer com o governo federal só foi possível depois da lei 14.125 ser assinada, lei que foi assinada ali, passada pelo Congresso em 10 de março desse ano, que havia problemas no armazenamento da vacina da Pfizer, e a Pfizer, para conseguir vender a vacina para o governo brasileiro, já que a vacina precisa de estar a menos 70 graus, né, em freezers especiais, a Pfizer teve que fazer uma adaptação na embalagem, e isso foi feito para que o governo brasileiro pudesse comprar essas vacinas, e que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter o registro da vacina da Pfizer, e que a Anvisa foi absolutamente impecável nesse sentido, e que a Pfizer não pediu o uso emergencial da vacina em 2020. Portanto, Vitor, a gente vê que o próprio depoimento aí do diretor-geral da Anvisa, né, a quantidade de declarações que vão contra o objetivo de Renan Calheiros só pode ter trazido irritação, né, nesse nível, porque não corrobora exatamente a narrativa aí do que eles querem empurrar nessa CPI, que é mais um circo do que uma comissão parlamentar de inquérito.
E rapidamente, Fiuza, só antes de passar para você, uma outra informação, o ministro Ricardo Lewandowski foi sorteado o relator no Supremo Tribunal Federal desse pedido que nós mencionamos agora há pouco, que foi apresentado pela Advocacia Geral da União em favor do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que na semana que vem vai prestar depoimento à CPI do Senado. Fiuza. A minha dúvida, assistindo a essa cena que nós assistimos, mais uma cena inominável, a minha dúvida é a seguinte: acabou a pandemia, não tem mais ninguém sofrendo com a pandemia de coronavírus no Brasil? Só pode. Porque, Vitor, você me corrige se eu não tiver entendido bem. Eu vi o relator da CPI da Covid usando uma sessão da CPI da Covid para fazer um discurso político. Foi isso que eu vi? Eu custo a crer. Eu custo a crer. No meio da CPI da Covid, em plena pandemia de Covid, este personagem faz um discurso político contra um adversário político. Um discurso naquele nível ali. Um bate-boca de palanque? Não é possível. Agora, o que me deixa... Eu não devo estar entendendo bem, porque o que me causa mais estranheza é que este personagem, que se chama Renan Calheiros, usa a CPI da Covid, em plena pandemia da Covid, para fazer discurso político e vira manchete. Esse cara é manchete, foi manchete hoje, na imprensa toda. As lições de moral do senhor Renan Calheiros, usando uma CPI da pandemia para fazer política, foram para manchete. O que está acontecendo? Olha, isso é uma afronta a todas as pessoas que sofrem com essa crise de saúde. Isso é uma afronta a todas as vítimas dessa crise de saúde. Isso mostra que boa parte dessa corrente de suposta empatia que vive metendo o dedo na cara de todo mundo, para chamar todo mundo de insensível, de que não está preocupado, só eles se preocupam com vidas. E, de repente, está o Renan Calheiros na manchete, em plena CPI da pandemia, fazendo um palanquinho e obtendo os frutos miseráveis que ele quer de notoriedade com as manchetes. Foi isso que nós vimos hoje ou não foi? Eu vi. Então, é um vexame. A gente começa a ver isso e a conectar as coisas. É a mesma imprensa que não vê o povo na rua, né? Nós tivemos um 1º de maio, em que o país foi às ruas numa gigantesca manifestação de milhões de pessoas por liberdade, e contra o golpe do STF soltando o Lula, e essa imprensa não viu, ela só consegue ver o Renan Calheiros dando lição de moral na CPI da Covid.